Fala pessoal, começando mais um Traders Cast, hoje com a participação especial do Buca, aqui gestor do melhor multimercado aí do ano, acredito, né? São suas palavras. Minhas palavras. E o Marques aí também, trader do Cosmos. Bom, puxa aí, Buca, o que você tá vendo, o que você tá olhando? Acho que o mercado tá um pouco difícil aí, né, de entender o prêmio, onde que tá. Bom, beleza. Boa noite, galera. Semana bem legal para nós aqui. Lançamento da Traders, corretora do TC, tudo no app. Eu avisei que a gente ia ter boas surpresas. Acho que tá todo mundo bem feliz. Mudou completamente a experiência da nossa plataforma com a corretora integrada. O terminal é um grande sucesso. O terminal com um copiloto de inteligência artificial, The Analyst, já são mais de 1.400 terminais resgatados na nossa loja do trader, que por sinal a gamificação, os TC Coins estão muito legais, muito engajamento, muita coisa acontecendo. Operem conosco, abram a conta quem não abriu, resgatem o terminal, operem conosco. A partir de amanhã, a sala de trading, notícias completa, versão completa, e os tradômetros no feed serão exclusivos para vocês, assinantes do PES, que é o Master virou PES, ou para quem tem conta aberta, ativa e fez pelo menos um trade de renda variável, tá? A gente está privilegiando os nossos assinantes e quem está conosco na Traders. Espero todos vocês, tá? Beleza. Dito isso, o mercado está mais travado, sim. Desde que a gente reduziu posições, né, e passou uma visão um pouco mais de cautela, o mercado deu uma engasopada. Aqui, lá fora, o S&P está forte. As minhas ações de inteligência artificial, que eu reduzi bem as posições, elas continuam subindo. A Bolsa Brasileira está mais travada nesse momento. Há uma forte expectativa com relação a o que o governo vai fazer para fechar as contas. Eu tenho uma expectativa bem baixa, tá? Eu sou cético e pessimista desde de novembro ali, dezembro, quando saiu aquele pacote fiscal com a isenção do IR. Eu acho que se vier alguma coisa com relação a corte de gastos e o mercado se animar, ele pode se decepcionar meses depois com o orçamento de 2026, com um eventual aumento do Bolsa Família ou qualquer coisa do gênero. É verdade que vai haver dificuldade sim para uma aprovação de um Bolsa Família, de um aumento, porque já vai ter a isenção de IR. E aí não porque o Congresso é bonzinho e fiscalista, mas porque o Congresso não vai querer dar tudo para a esquerda, né? Vai haver pressão dos governadores, de centro e direita, vai haver pressão do Bolsonaro, vai haver pressão no Centrão para segurarem ali um pouco, né, as questões para não deixar uma eleição, eventualmente que uma eleição fique mais fácil para o PT, beleza? Saiu uma pesquisa hoje, o mercado ensaiou um ânimo, mas o mercado perdeu pressão ao longo do dia. Acho que a bolsa está meio de lado agora e ela está num cenário um pouco mais difícil de trading. Eu gosto quando tem direção, entendeu? Tá com uma tendência de alta, tá com uma tendência de baixa. Quando fica chicoteando e meio travada nesse spread, começa a virar um triturador de dinheiro. Você vende porque você acha que vai realizar, aí puxam, aí você compra porque você acha que vai romper, aí socam. Então a gente está mais ou menos nesse cenário. Então acho que foi produtivo tirar um pouco o pé, dar uma olhada. Não está tão claro para mim o cenário depois desse forte rally aqui lá fora. Está mais claro China. China voltou a andar. Tinham batido bastante no mercado chinês. Tem uma potencial ligação do Trump com o Xi na sexta-feira, que sai o payroll, bem aguardado. Vamos ter atenção na sexta, um dado bem importante. Estou até na dúvida do que acontece com o mercado. O que vocês acham, Massa e Marx, se vier um dado bem abaixo, porque as curvas vão fechar e no final acho que esse mercado quer subir ou subir, aí em vez de falarem que é recessão, vão falar que os juros vai cair e vão continuar puxando a bolsa. Tem chance mesmo. Tem chance.
ou vão finalmente achar que agora vai ter revisão de lucro e as empresas e a bolsa vai cair. Aí tem outro componente que embaralha bastante o jogo, que é o que a gente já tem falado muito de inteligência artificial, né? O quanto esse jogo, essa nova era vai destravar de eficiência nas empresas, margem e, consequentemente, lucro. Isso impacta bastante a bolsa. Mas já encurtando minha fala aqui, o que vocês acham que acontece na sexta se vier um payroll bem mais fraco? Cara, eu acho que podem puxar aí, mas talvez dê para vender. Eu acho que o mercado pode se animar com o dado, de achar que vai cortar juros, só que subiu muito, né? E o Elon aí tá muito crítico com o fiscal dos Estados Unidos, né? Acho que isso acende um pouco a luz amarela, né? Marx? Boa. Eu acho que depois do que a gente viu de dados fracos hoje, o mercado não vai cair com um payroll fraco, né? Eu acho que se vier o payroll fraco, a narrativa pode ser que é o efeito da tarifa, né? E daqui para frente, se houver uma desescalada, né? Continuar desescalando a tarifa média dos Estados Unidos, o mercado vai tender a olhar para frente. Então, eu acho que o dado fraco não faria preço. Na verdade, poderia acender aquele alerta para o Fed, né? Então, de verdade, eu acho que o que derruba o mercado lá fora é se voltar a escalar as tarifas. Dado de atividade mais forte ou mais fraco, eu não acho que vai ser trigger para bater nesse S&P. Boa. Gente, deixa eu continuar um pouco, aí você entra, Marx e Massa. Eu só acabei me esquecendo que são tantas coisas. Até o dia 2 de julho, a gente lançou a corretora no dia 2 de junho, agora na segunda-feira. Até o dia 2 de julho, qualquer um de vocês que abrirem conta e realizarem um trade de renda variável, um trade só, vocês se tornam fundadores da Traders, tá? O que é ser um fundador da Traders? Primeiro, vocês vão participar de uma reunião trimestral de conselho da corretora com a gente, para vocês trazerem dúvidas, sugestões, ideias para a gente construir o nosso futuro. Segundo, vocês vão ter um emblema especial, um badge no profile de vocês e do lado do nome, tá? De fundador. Terceiro, vocês têm os pins exclusivos, edição limitada de fundadores. Ao ser fundador, vocês podem resgatar na loja do Trader. São 5 pins, que é o lançamento da nave espacial, a estação espacial, o planeta Bear Market, o planeta Bull Market e a colonização do planeta Traders. Tá muito bom. Eu peguei 3 já. Você pegou 3, cara? Já. Eu vou caçar seus pins, entendeu? Tá girarino ele, hein? São 80 mil o colonizador do Traders, né? Sim. Então, galera, Muito maneiro. vocês têm aí até 30 dias para se tornarem fundadores e até 60 dias a gente deu um pouquinho mais de tempo para vocês resgatarem os pins, mas só pode resgatar o pin quem é fundador, tá bom? Então, estamos esperando vocês. Puta projeto com essência, com alma, com DNA, focado no cliente, sem pegadinha, integrado na nossa plataforma. Tem muitos elogios, né, da nossa operação, do que a gente construiu, e vocês vão ter até dificuldade de acompanhar as novidades. A gente segurou muita coisa para o lançamento da corretora, foi terminal, foi cockpit, foi a loja do trader, foi diversas coisas que a gente segurou para fazer o lançamento. A carteira pública, né? A carteira pública é o creme de la creme. Agora, vocês acompanham a carteira dos contribuidores. Para quem é assinante Trade Pass, tá? Então tem lá a posição de caixa, não tinha caixa, né? Alguns contribuidores falavam, outros não, porque é complicado, né, gente? É muito frenético, é o dia a dia. Às vezes a pessoa esquece, então não tem mais esquece. Tem posição de caixa, tem posição de renda fixa, tem posição de fundos, tem posição de, obviamente, renda variável, ações, opções, futuros. Então virou algo incrível e único, sem paralelo, não só no Brasil, mas no mundo, tá? A posição de outros ativos, desconheço algum projeto que tenha como TC, tá bom? Beleza? Então agora vai vir um monte de novidade mais rápido, porque a gente segurou muita coisa aí para o lançamento da Traders. Beleza. Massa, fala aí um pouco sua visão de mercado, comentários gerais, o que você tem olhado, como é que tá a carteira. Bom, acho que o mercado aí, que nem o Buca falou, tá bem no modo triturador, né? A gente tem um CDI alto, então
o caixa ele te recompensa muito bem, né? Eu reduzi aí Vibra, reduzi Eletrobras, zerei na verdade, então estou com um caixa relativamente grande, né? E só olhando aí que o mercado mostra de sinais, hoje saiu aí que o governo pode subir a CSL dos bancos, né? Acabei comprando uma put de Itaú, tinha zerado uma ontem que deu um resultado legal, então entrei com um pedaço do lucro. Eu tô olhando isso aí, acho que se vier o governo aumentar a CSLL, pode dar um trade legal essa put, mas eu acho que tá, assim, o mercado ontem tentou antecipar que viria um pacote bom, né? Aí hoje já saiu detalhes, já viram que não vai ser uma coisa boa, né? Que no fim o governo vai só subir impostos. Eu acho que, assim, tô esperando sair para ver o que vai acontecer, né? Eu acho que o mercado tá um pouco aí otimista com isso, tá? E eu acho que pode se frustrar um pouco aí, na minha opinião. Lá fora, acho que a bolsa tá muito bem. Até eu zerei a Eletrobras porque eu quero carregar Tesla e Google. Acho que lá fora a bolsa é feita para subir, né? Muito difícil o mercado. Pode ver que sai um monte de notícia ruim. A bolsa continua subindo, tá? Então, Brasil é uma visão de cautela, tá? Estados Unidos, acho que a bolsa tá bem, tá? Subiu bastante. Acho que o fiscal preocupa um pouco, mas não consigo vender nesse nível, tá? Vou carregar as posições lá fora mais um pouco. Acho que é isso, Buca. Mais de olho em oportunidade. Acho que o mercado tá bem naquele momento de trade rápido, né? Que você tem que olhar algumas empresas que tem algum trigger, alguma notícia, algum evento para tentar pegar esses trades rápidos, né? Boa, Marx, vamos lá, só complementando o Massa, a gente tem então alguns eventos macro bem importantes. O payroll na sexta-feira, muito aguardado, e na semana que vem, CPI, tá? Aí esse CPI começa a ferver porque é o segundo mês das tarifas. Então, se ele vier melhor, ótima notícia. Talvez o Fed comece a mostrar que pode sair da defensiva. Vem um PMI bem abaixo, né, de serviços. Então, a expectativa muito grande para o CPI na semana que vem. Esses pontos de atenção. Cripto, eu realizei uma parte ali no 108, 109, voltei com um pedacinho menor agora no 105. Ethereum tá interessante, ele adora decepcionar, mas radar ali, tem uma bandeira no Ethereum, tá lateralizado já há um tempinho depois de uma alta. Se ele romper para cima esse treco, ele passa de $3.000. Então, um ponto de atenção em Ethereum aqui, eu estou olhando. De resto, eu estou sem muito ânimo para tomar risco, tá? A gente adicionou uma posição de crédito privado na carteira do fundo, que eu julgo uma simetria interessante, mas a gente está, neste momento, com uma vol mais baixa e mais caixa. Vai lá, Marx. Boa. Assim, de macro, né? O que eu tenho insistido aqui é um call que parece um pouco chato, é commodity, né? Acho que não vou insistir tanto nisso, porque ontem a gente falou na live do TC Cosmos, né? Qual que é a racional por trás, mas as empresas estão muito baratas, estão largadas, não todas, né? Você pega a Prio. A Prio é a única de petróleo positiva no ano, tá bonita, subiu uns 25% aí do fundo, né? Acabou de reportar a dado de produção, né? Saiu, sei lá, tem meia hora, 40 minutos. Voltou ali para 100 mil. 100 mil, mesmo com Frade produzindo quase um pouco mais da metade do que produz normalmente, né? Porque Frade teve uma troca de compressor. Então, para junho, a gente vai ver uma Prio fazendo já tranquilamente 110 mil barris, ou mais, né? Porque tem o workover de Tubarão Martelo. E daqui a pouquinho tem a anuência não, né? Tem a aprovação de Yarrow, né? Qualquer momento vai sair e pode ser que comece a produzir ainda nesse ano Yarrow, né? Aí a Prio vai para 140 mil barris. Mentira, vai para 200, né? Porque tem Peregrino, que já teve aprovação do CAD, falta agora só a NP. E Peregrino tá um monstro, né? Todo dia eu olho no site da NP, igual um cracudo, né? Porque a gente fica assim quando tá grande na posição. E Peregrino, que a capacidade máxima, na teoria, é 100 mil, tá fazendo 105 mil, 104 mil barris todo dia, né? É o campo mais relevante da Prio. Então, o papel está muito bem. Petróleo também parou de cair, né? É importante. E sabe o que foi engraçado hoje, Buca? Eu nem cheguei a ver quanto fechou o petróleo específico, mas até ele caiu depois porque teve mais uma notícia da OPEC, né? Mas quando saíram aqueles dois dados fracos da economia americana, o petróleo não sentiu, né? Eu acho que isso reitera um pouco essa dinâmica que também nem mesmo o S&P vai sentir. Eu acho que o mercado não está preocupado com a atividade. Acho que o mercado pode ver dados de atividade fracos como um indicador um pouco lagged, né?
dessas tarifas. Eu acho muito difícil dado fraco ser ruim para o price action de bolsa e commodities como um todo, tá? Eu acho que, inclusive, pode ser bom. Se me apontassem uma arma na cabeça agora e falassem, compra alguma coisa, eu olharia um pouco a China aí, tá? Alibaba chegou a bater 134, tá 119, pena que eu não comprei ontem faltou um pouquinho para apertar o gatilho, subiu hoje, eu tenho posição em 2 empresas de data center na China, focado em AI. Os papéis, acho que tem um potencial bem grande lá, Next Vision, que era aquela empresa de drones que a gente tinha posição e zeramos. Mas se fosse olhar alguma coisa hoje, eu olharia a China. E Brasil, vamos começar a prestar mais atenção, né? Para tudo. Está no meio do ano, o ano passou rápido, impressionante. A eleição é novembro do ano que vem. O Brasil é o maior mercado da América Latina, mercado de mais liquidez. Todo mundo viu o que aconteceu com a Argentina, com a vitória do Milei, né? Existe um pouco de ansiedade com relação a isso. O Chile correu forte, foi uma posição nossa ali no início do ano por conta da eleição em novembro agora. Colômbia correu forte, tem eleição no primeiro trimestre. Uma parte foi eleição, uma parte foi fluxo para o resto do mundo e principalmente emergentes, tá? Então a gente tem que começar a prestar um pouco mais de atenção no Brasil. O problema é que as coisas não estão mais baratas como estavam, né? Muitos papéis... Eu posso compartilhar a tela? Desculpa, Buca, termina aí. Pode. Eu tinha terminado. Vai compartilhando. Muitos papéis andaram muito, tá? Exemplo, Vivara, eu comprei a 18,40, tá? Aí pagou 60 centavos de dividendo, então a gente tá falando de 17,60. Cara, o papel tá R$26 e pouco, subiu reto. Localiza, eu comprei a R$31, R$30. Algo assim, talvez até 29, eu não me lembro agora. O papel está R$43, né? A Rap Vida andou, mas a Rap Vida é um caso à parte. Ela foi dilacerada, né? Tudo bem, a Localiza também foi. Mas eu acho que a Rap Vida ela é mais barata, mais resiliente, eu não tenho vontade de vender. Mas tem vários papéis que andaram muito, muito, muito mesmo, entendeu? Então a gente tem que tomar um pouco mais de atenção agora, porque a bolsa não tá uma pechincha. Se você expurgar commodities e olhar mercado interno, tem ainda casos baratos, mas não tá um negócio que qualquer lugar que você bate do monitor, no teu painel, você vai achar um ativo barato. Não tá bem assim a história não, tá? Boa. Essa imagem é curiosa, né? Porque entra muito nesse assunto, né, Buca? Igual você falou de eleição, que aqui está subindo para eleição. Vários gestores, né, falam sobre isso, que a eleição vai fazer preço. Para cima, para baixo, os dois, né? Mas, na minha opinião, eu acho que você também está com esse pensamento, Massa também, se ela fez alguma coisa, foi muito pouco. Dos nossos pares mais relevantes, né, comparáveis, em dólar, a gente é o que menos sobe no ano. A gente sobe menos que o Chile, que tem eleição esse ano. A gente sobe menos que o México, que não tem eleição. E a gente sobe menos que a Colômbia, que tem eleição ano que vem igual a gente, em dólar, né? Então, assim, a gente vê que a performance é muito parecida. Isso é a performance da América Latina como um todo. E, no fim, se a gente for simplificar muito, né? DXY caiu e veio um fluxo muito forte para a América Latina, que o mercado entendeu que era o grande vencedor dessa guerra tarifária, né? Deixa eu tirar aqui a tela. Mas só para exemplificar isso, né? Porque a eleição vai aparecer em algum momento, né? E pode ser bom, pode ser ruim, pode ser os dois. O ponto é o que você falou agora, né, Buca? Não tem aquela margem de segurança, igual tinha antes, né? Então, se a gente tem um estresse, que a curva volta a puxar 30, 20 pontos, 40 pontos, por qualquer eventualidade, né? Tem papel que cai 40%, 50% em 2 semanas. A gente sabe que isso acontece, né? Então tem que ficar atento. Se esse movimento vier a acontecer, o pessoal está com o dedo no gatilho para reduzir, porque a simetria fica um pouco menor, né? A gente sabe que esse fluxo massivo também para a América Latina, ele pode ser estrutural, né? Pode durar mais 6 meses, é difícil saber, mas pode não ser também, né?
A gente viu isso acontecendo em outras ocasiões já. Boa. Thiago, você está com dificuldade de acessar uma feature? A gente vai ajudar você. Fica tranquilo, eu já vi aqui na estação, tá? Ótima ideia de compartilhar. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Enquanto isso, Massa, qual é a maior convicção da sua carteira, por favor? Itaú. Putz, o short de Itaú. Tô brincando. É o long, pode falar. Mas acho que eu gosto bastante aí acho que um papel de interno que se encaixar um cenário melhor para 26 é para Pharma, né? Tá 6 vezes lucro, andou bastante. Eu comprei tem 1 ano e meio mais ou menos. E acho que é aquele tal negócio, né? Que às vezes a melhor coisa é ficar quieto, né? No fim o papel andou aí, acho que deve estar subindo uns 60, 70, pagou dividendo e a empresa continua bem próximo do múltiplo que eu comprei. Eu comprei, ela estava 5 vezes lucro, agora está 6, só que o papel subiu bem, né? E a gente tem um cenário melhor. E acho que outra aí, que acho que se o cenário, a gente tem um cenário muito bom, é a Simpar, né? Que poderia dar uma porrada aí. Eles estão falando em conference que eles vão reduzir a alavancagem para baixo de 3 vezes. O mercado tem um pouco de receio, acho que é outra ali que vale a pena ficar de olho, né? Se a gente vê, por exemplo, uma pesquisa do Tarcísio bem e ele como candidato, acho que é um papel aí que pode dar algumas vezes também. Boa. E você, Marx? Prio. Para mim é impossível não ser Prio. Em qualquer cenário, eu acho que ela deveria performar, salvo o petróleo vá para $50. Ou ela faça muita besteira a nível operacional. Um papel que a gente pode falar, Buca, daqui a pouquinho também, é soja, né? Que teve entrevista hoje com o CEO. Legal. Tem destaques legais pra gente falar. Ótima. Eu conheci o Marino, eu não conhecia pessoalmente. Ele veio aqui no TC, a empresa é sediada em Brasília. Bem legal a visita dele, foi uma participação bem boa na TC News. Gostei bastante, eu já estava animado com o caso, continuo bem animado. Muito do que a gente vinha passando, né? Uma empresa que vai crescer entre 40% e 50% esse ano, crescimento forte, não tem quebra de safra, não tem grandes receios com a inadimplência que tem saído da inadimplência do BB em agro. Isso é um problema mais micro do BB. O governo abriu as torneiras lá de crédito em todos os bancos e começa a sair o esgoto, né? Manda para mim no WhatsApp. Eu quero logar aqui. Te manda aí, Buca, eu consegui agora, eu estava tentando pegar. Eu quero logar porque eu quero mostrar um negócio para vocês. E aí, é uma empresa que vai ter alavancagem operacional, deve entregar 280 mil big bags. Ticket médio vai ficar mais ou menos estável versus o ano passado, mas ela consegue vender muito, né? E algumas coisas bem interessantes que me chamaram muita atenção. Muita atenção. Opa! Me chamaram muita atenção. Essa nova fase do Ozempica e do Monjaro, que tá todo mundo tomando isso, não tem mais gordo, né? Impressionante. Eu tinha um certo receio. Cara, o mundo vai comer menos, né? Obviamente, os caras estão emagrecendo e tal. E eu discutindo esse ponto com o Marino, e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele estava numa palestra nos Estados Unidos, de que, pela primeira vez, exemplo dos Estados Unidos, a população está comendo menos aquelas junk foods lá, porcaria, aqueles alimentos processados, congelados, mas a contrapartida é que a população está aumentando muito o consumo de proteína. Alô, Brasil, produtor forte de proteína animal, de soja, outros tipos. Então, é uma perspectiva, inclusive, nessa nova era que está acontecendo, positiva para o preço de soja, né? Comida saudável, você tem soja, você tem proteína de frango, carne, você não tem as coisas processadas, né? Aquelas coisas mais processadas. Então isso também, óbvio que eu não vou comprar boa safra por conta disso, mas pode ser um detalhezinho também para continuar puxando o preço de soja para os próximos anos, que merece atenção, tá? E aí, Desculpa, pode falar. Falando de números, então a empresa vai expandir margem bruta, expandir margem líquida, aumentar a lucratividade.
O primeiro trimestre, como eu imaginava, veio um número de pedidos bem acima do que o mercado estava esperando. A ação deu uma certa andadinha, pouco ainda, tímida. Mas a gente começa a entrar no segundo trimestre para ter uma visão completa de pedidos. Eu acho que vai ser muito boa. Para o terceiro e o quarto, que são as porradas onde ela buca a receita. Então é um ativo nesse nível de preço que tem uma proteção, uma simetria bem interessante, né? Acho que pode cair pouco e, se der certo, pode dobrar, né? Bater R$20, menos que dobrar, quase dobrar, né? Tá 11,50 o papel. Então, eu gosto bastante da posição. Boa. Se eu puder complementar alguma coisa que o Buca disse, a tese vai voltar a ser crescimento, né? Porque pela primeira vez, assim, ela é listada há pouco tempo, né? Mas a empresa existe há bastante tempo. Pela primeira vez em muito tempo, ela decresceu, né? Em 24, ela perdeu o share. Ela foi de 8,5% do share para 8%. E como o Buca falou, né, eles devem fazer 280 mil big bags, né? Vender 80% disso. Se eles fazem isso, e eles acham que vão fazer, né? O mercado está comprador, porque teve super safra, eles vão passar para 11% aproximadamente de share do mercado, né? Aí volta a ser uma tese de crescimento. E nesse meio termo, o papel não está com múltiplo de crescimento. Se a soja ficar nesse preço e acaba o ano, ela vai estar negociando a 5 vezes lucro, ou possivelmente até menos, dependendo do preço da soja, para 26, né? Então o papel tem tudo para reprecificar, voltar pelo menos para 14, 15, 16. Ela tem um risco de crédito aí, né? Pequeno, na minha opinião, porque ela tem diversos clientes, né? Produtores que podem ter tido problema. Mas eu acho que se isso não apitou até agora, dificilmente vai apitar, né? Tive que embeber, já apitou pelo trimestre, piorou em abril. E a gente pode ver se vai ter algum susto ou não. Mas o próprio CEO, eu ia destacar isso, Buca, ele deu umas entrelinhas ali, né? Do segundo trimestre, muito tranquilas, que ele acha que, assim como o primeiro tri surpreendeu, a direção do segundo tri também é. E por mais que as sementes de soja, né, fiquem concentradas no segundo semestre, né, que é a sazonalidade da boa safra, as outras culturas, né, as outras sementes vão compensar. Então a gente deve ter o segundo trimestre também legal. Ele espera um crescimento de outras culturas, sim. Ainda é um percentual pequeno, representativo do balanço, mas é bem importante para a boa safra, porque aí você tem outras culturas que têm uma janela de cultivo diferente de soja, muitas vezes. Então, você tira um risco, até mesmo região, né? Se tem uma quebra de safra em uma região, pode não ter em outra, em outro tipo de cultura, você ainda pode ter sucesso, então a empresa fica mais resiliente. Deixa eu mostrar rápido o terminal, vocês estão acompanhando na minha tela, essa maravilha. O principal ponto que eu falo para vocês prestarem atenção no terminal é esse cara aqui, o The Analyst, tá? Vocês podem destacar a janela, inclusive, ficar separado. Tudo que vocês fazem no terminal, gráfico que vocês procuram, book, painel, aqui tá vendo? The Analyst ativado. Vocês podem ter múltiplos painéis no terminal. Esse cara aqui, quando a gente projetou o The Analyst, o conceito foi, cara, GPT, Grok, Gemini, DeepSeek, esses caras você vai lá, pergunta alguma coisa, é uma query e você tem a resposta. Mercado financeiro é frenético, a gente tem pouco tempo, muitos de vocês trabalham, tá? E o que criamos aqui é um copiloto de inteligência artificial que não dorme e que você não precisa perguntar nada. Baseado no que você utiliza no terminal, as empresas que você segue, tá? Aqui na watchlist, por exemplo, os ativos não são só empresas. O seu painel, o que você busca, ele te traz aqui no The Analyst, nessa aba, exatamente os ativos do seu interesse. Então você vai lá, acordar, toma café da manhã, toma um Venvance, gel, cabelo para trás, capa do Super-Homem, entendeu? Esse dia é perfeito para você perder dinheiro. Aí você vai abrir seu terminal e olhar o The Analyst ali. Ele vai te ajudar a não perder dinheiro e possivelmente ganhar dinheiro. Obviamente que ele não é infalível, né? Mas é algo incrível. Aqui, pessoal, tem muita coisa. E qual é o diferencial?
Ele está plugado na comunidade do TC também, nosso serviço de notícias que é exclusivo. Tem matérias exclusivas, proprietárias, a nossa comunidade. Esse é o petróleo para a era de inteligência artificial. Mas é um terminal que ele é extensivo, né? Até curva de juros você consegue ter nele aqui, por exemplo, tá? Parte de notícias. Aqui são 2 feeds iguais, mas você tem mais tipos de notícias aqui. Pode adicionar nos filtros, tá? Olha eu falando aqui. Tá no Mover, entendeu? Então, deixa eu ver mais visões. Gráfico, o melhor gráfico do mundo, a Lib da TradingView está integrada aqui. Cotação de mais de 30 mil ativos em tempo real. Commodities, curva de juros, etc. Parte fundamentalista, bem legal das empresas, tá? Com gráfico de cada um dos múltiplos, balanço. Tá tudo aqui, turma. Então, isso aqui é uma agenda. A agenda é espetacular. É a agenda do Mover, é a agenda mais acompanhada do Brasil de indicadores econômicos, eventos corporativos, eventos políticos, né? Diferencial da agenda. Então, esse é o terminal. Tá? Ele é exclusivo da Traders, nenhum lugar mais, é nosso terminal, a gente construiu o terminal, tá? O que vocês precisam fazer para ter o terminal? Abrir conta na corretora e fazer um trade de renda variável, só. Aí é só ir lá na loja do trader e liberar o terminal. Vocês vão ter o terminal por 30 dias, aí fez mais um trade por mais 30 dias, só isso, simples assim. Uma ferramenta única, extremamente robusta e que vai ser constantemente melhorada. Inclusive, pessoal, vou dar um exemplo aqui. Ele tem múltiplos módulos, múltiplas visões, é individual, né? Vocês podem ter, inclusive, a sala de trading aqui. Tá? Sala de trading está integrada com o terminal. Com os trades. Com os trades. Com os trades dos analistas, tá? Times and Trades, Book, moedas, né? A gente tem a matriz das moedas ali, os principais pares de moedas. Então, olha quanta coisa tem no terminal. Projeto incrível do TC, exclusivo para nossa corretora. Então, vem com a gente. Aqui o Mover está mais rápido, as partes de notícias do TC que vocês tanto gostam, está mais rápido, mais compacto, mais profissional, entendeu? Com diversas melhorias também na parte de cotações. A gente tinha uma visão de cotações no TC Web que se transformou nessa máquina aqui com mais de 10 funções e com um copiloto de inteligência artificial. Beleza? É isso. Então, espero que vocês estejam gostando. Estamos bem animados, muita coisa acontecendo, muitas surpresinhas virão, tá? Vamos para perguntas? Bora. Queria puxar primeiro aí, Buca. O que você acha de Banco do Brasil, né? É um papel aí que o mercado estava muito otimista, né? Agora o mercado entrou naquela fase que está começando a ficar com o famoso nojinho da empresa, né? A gente vê num dia aí, por exemplo, que Itaú ontem, né? Subiu 0,50, 0,60, o BB caiu 2, hoje já caiu 2,5 de novo, né? Agora o mercado está entrando naquela fase, né? Que tipo assim, ele fala, tá barato, mas tem tal coisa, vai acontecer tal coisa. Que você acha? Você acha que a partir de que nível ali que você começa a achar que faz sentido adicionar na carteira, porque paga dividendos, tudo, e tem o trade aí de 2026? Boa. Eu gosto de BB, eu estava short, vendido. Foi uma das posições que performou... Aliás, o mês de maio foi o melhor mês da história do TC Cosas. A gente subiu quase 7%, 6,74%. Tudo deu certo. Deu certo internacional, deu certo Brasil, long, short, a porra toda. Entendeu? Eu acho que o BB, ele deve soltar um resultado ruim. O mercado está precificando isso. Aí ele começa a precificar tanto que é capaz de sair o resultado e ele subir. Entendeu? Mas é um trade de eleitoral puro. Purinho, BB. Tá? Então a gente tem que prestar atenção. Ele já está seu 0,76, 0,77 vezes book. Não tem earnings power, ele vai ter balanços ruins, né? Mas uma hora o mercado vai parar de ligar para balanço e vai tradear a eleição, para o bem ou para o mal.
Se o Lula recuperar a popularidade, se provar uma eleição mais difícil do que a esperada, o BB não vai andar. Aliás, a Bolsa não vai andar, o dólar vai andar, juros vai andar. Então, é sim um ativo de bastante atenção. Eu acho que a eleição vai ser bem difícil. Eu tenho uma convicção razoável de que o pêndulo deve mudar no Brasil, mas eu não tenho 100% de certeza, turma. Muitas variáveis, muita coisa pode acontecer. A gente tem que ser bem cauteloso. Não dá para saber se é o Tarcísio que vai concorrer. Eu acho que sim, mas eu também não tenho certeza, tá? Depende também do Bolsonaro, depende de algumas conjunturas. O Tarcísio já se posiciona como um candidato. Eu não acredito na candidatura do Eduardo Bolsonaro. Ele está sofrendo uma investigação do Alexandre de Moraes. Então ele não tem nenhuma chance, nem vai voltar para o Brasil, entendeu? Então, quando ele se posiciona como candidato, acho que é mais espuma mesmo. E então esse negócio pode cair no colo do Tarcísio, sim. E se o Tarcísio anunciar a candidatura, aí a Bolsa vai correr com força. Aí não significa que o Tarcísio vai ganhar a eleição também. É uma eleição difícil e acirrada. Mas eu acho que o Tarcísio ganha. Exemplo. Pode ser a Michelle de vice, pode ser alguém ali, não dá para saber. Mas, inclusive, não dá para saber se é o Tarcísio. Então, vamos ter atenção. Mas aí, num cenário assumindo que o Tarcísio, exemplo, seja o candidato e o BB é um dos ativos que mais vai andar. E se o Tarcísio ganhar, não preciso nem falar, né? Porrada louca em estatais, porrada disseminada na Bolsa e muito provavelmente 8 anos de direita no Brasil. É isso que deve acontecer, salvo um grande desastre, tá? Então essa é a minha visão. Boa. Esse BB tá ficando perto da melhor compra possível, né? É difícil falar a melhor compra possível, mas vamos lá. Se cai mais um pouquinho, vai para 20, vai estar quase 0,5 book, né? O melhor cenário do mundo para mim, de entrada, assimétrico é esse 20, entendeu? 20 Se ele chegar ali no 21, 20, aí é pancada, entendeu? Acho que a gente, pelo menos do nosso lado, a gente vai ter que arriscar. Porque se der Tarcísio, o BB vai acima de R$40, 45, R$50. Então eu gosto dessa simetria, tá? Mas aqui agora é militar. É acompanhar a eleição, pesquisa, notícias, semana a semana aqui pra gente ir formando convicção. É isso. Boa. Galera... Perguntaram de... Opa, fala aí. Não, infelizmente eu tenho um call agora. Senão eu ficaria mais 1 hora com vocês. Eu queria agradecer a todos o prestígio aí nessa semana tão importante do TC. Vocês que gostam do TC, que frequentam a nossa plataforma, abram conta na Traders, operem conosco, porque a gente está, assim, no projeto, a gente respira o projeto, a gente vai trazer muitas novidades e vocês vão ter muitos benefícios por estarem conosco. Então, chamo vocês aí, prestigiem a casa de vocês, que é o TC. Obrigado a todos aí por essa semana fantástica. E vamos em frente, tá bom? Eu tenho que entrar num call. Espero estar convidado para o próximo. Valeu. Valeu, Buca. Valeu, Buca. Abraço. Tchau. Massa, perguntaram de Inter e Suzano. Quer puxar qual primeiro aí? Bom, posso puxar de Inter aí. Eu gosto da empresa. Para quem me acompanha sabe que eu já carreguei mais de 1 ano na carteira, deu um belo resultado, chegou da próximo de 100% aí quando eu desmontei, que estava ali na faixa do 31, tá até para cima. Eu acho um bom play, tá? O que eu só olharia, né? Depende muito qual que é a sua perspectiva no papel, né? Eu quero comprar porque eu espero que no curto prazo suba. Assim, minha visão, né? Os juros caíram bastante, o papel andou bem e a gente teve a redução de um player que tinha comprado uma posição grande lá atrás, tá? Então, no curto prazo pode ficar meio xoxo, tá? Acho que vai ficar junto com o mercado. O mercado cair pode realizar um pouquinho, tá? Se o mercado subir, continua subindo, tá? Eu acho que se der um susto é um papel para ficar de olho, tá? Agora, se for olhar para longo prazo, é uma tese sim que eu acho que faz sentido ter na carteira, tá? Mas vamos lá, vamos pensar em 2026, você olhar Inter ali, BB, eu particularmente prefiro BB, tá? Salvo o Inter cair bastante, acho que daí vira um play interessante para ter na carteira.
Suzano, vou falar do setor de celulose aqui. Eu gosto bastante do setor de celulose. Acho que essas duas empresas dá para a gente levar como exemplo, né? A Suzano e a Klabin, o operacional delas, a governança, né? Suzano passou uma dificuldade no passado, mas deu a volta por cima, acabou comprando o concorrente, que era a Fibria. Está muito bem hoje. O mercado especula uma aquisição aí, né? De um player, mas assim, acho que é uma bela tese ali para longo prazo, tá? E assim, esses papéis eu gosto de ter na carteira. Eu tenho Klabin hoje, tá? Não tenho Suzano. Porque quando o mercado piora, esses papéis sempre acabam te segurando a carteira, né? Joesley Day, a Suzano foi o único papel que subiu, né? A bolsa caindo 15, porque ela tem receita em dólar, acaba sendo um hedge, né? Então, assim, acho que nesse nível, a Suzano estava 60 e poucos reais e a Klabin estava 5, né? Eu sempre olho a cotação da Klabin ON, tá, galera? Então, acho que dá para ter esses papéis. Eu gosto, tá? Hoje eu tenho Klabin na carteira. Olhando a bolsa aí, é o único papel que eu consigo olhar e falar assim, pô, dá vontade de comprar mais, tá? Gosto bastante de celulose. A Klabin tá 5,5 vezes lucro para 26, pagando 5, 6 de yield. Aí um belo papel aí para carrego, previdência, quem gosta, né? É um papel meio travadinho, né? Porque commodities está sem fluxo com esse momento atual, né? A Prio até deu uma boa andada, mas no geral o commodities está com um basket meio negativo. Mas eu acho bem interessante as duas teses, tá? Acho que quem gosta de celulose dá para ter sim na carteira. Boa. Boa, sobre Inter, eu gosto muito. Tá quase no preço que eu zerei. Ele chegou a andar um pouquinho, voltou. Eu teria Inter, tá? Se eu tivesse com vontade de tomar risco domésticos, eu teria. Eu acho que é uma tese que tem espaço para reprecificar do tempo. Não acho caro. Mas enfim, tô sem agora, tá? Posso me arrepender. Como o Massa falou também, né? Se o mercado aí estressar, obviamente beta cai, Inter pode cair. Mas enfim, agora eu não tenho, mas eu gosto da tese. Foi um bom trade aí que eu peguei no final do ano passado e carreguei até, sei lá, um pouco mais de um mês atrás. Suzano, eu tô em Suzano aí com Massa, esse barco furado. Eu tô perdendo uns 3 e pouco, eu não sei se mais que isso ou menos, uns Massa eu não tenho certeza. Deve ser parecido também, né? A gente comprou quase junto. E, assim, a celulose está rodando muito baixa, né? A celulose está rodando perto de $500. As últimas semanas a celulose caiu na China. É efeito, né? De guerra tarifária, etc. O mês de abril foi horrível. Março e abril foi horrível. Não. O mês de abril foi horrível para venda de celulose. Maio estava recuperando, não foi tão bom. Efeito da guerra tarifária. Então, abril, principalmente, né, por conta do Liberation Day, foi muito ruim. Agora, os preços do container estão subindo para a China, pode ser que volte a subir um pouco a celulose, mas enfim, a Suzano, mesmo nesse preço, gera caixa, né? Eu acho que o risco para se tomar um susto na Suzano e perder um dinheirinho relevante é se eles fizerem besteira com a M&A, né? Conforme o Massa falou. Eles vão fazer M&A. O CFO tá batendo no peito, né? Tem tempo e o pipeline que eles deram é de $3 bilhões, né? Eles estão há 2 meses, talvez mais que isso, falando que o pipeline é $3 bilhões. O mercado algumas vezes especulou que seria mais. Eu acho que não vai ser mais. Se for mais, seria bem negativo. Sendo 2, $3 bilhões, né, que é o pipeline deles, tudo bem, a alavancagem sobe, vai voltar para 3,7, 3,6, alguma coisa assim, um pouco acima da alavancagem de período de investimento da Suzano, que é 3,5, mas eu sinceramente não acho que é um problema, tá? E principalmente se for ativos da IP. Os ativos da IP são os que mais têm sinergia com a Suzano, fortaleceria a presença dela nos Estados Unidos. Eu acho que se acontecesse esse caso, né, entre 3 bi para menos, não deveria ser mal visto. Boa! Perguntaram aqui de JBS. Cadê aqui? Foi JBS, foi. Sobre JBS, não tá dando oportunidade? Acho que, Leandro, tem 2 pontos aí que dá pra gente olhar, né? Um que o mercado tá falando, todo mundo tá falando, é que a empresa vai reprecificar, tá? Eu acho que reprecifica, tá? Mas isso não é uma coisa rápida. E do outro ponto que ninguém tá falando é que a empresa ela tem lá 2, 3% do índice Ibovespa, né? Então os fundos passivos que eles seguem o Ibovespa, eles têm que ter JBS na carteira, independente se eles gostarem ou não da empresa, tá? E a partir do momento que a empresa lista fora, ela sai do Ibovespa, o cara tem que vender, né? E o que acontece é que esses fundos passivos, eles têm uma data para zerar essa posição.
e logicamente o mercado sabe disso, né? Então o mercado sempre tenta operar e o que vai, quando esses caras vão zerar para vender na frente e recomprar o lote desses caras. Acontece isso todo o ajuste de índice, né? A Vale vai ganhar 1% no índice, ela sobe antes e depois o pessoal ajusta, né? O Inter foi um caso desses, né? Que caiu antes por causa dessa venda passiva, né? Então acho que tem esses dois, tá? Acho que se der uma pressão com a saída aí desses fundos passivos, acho que vale a pena olhar, tá? Agora, se você tá olhando reprecificação, é uma coisa aí para longo prazo, tá? Vamos dizer aí, sei lá, listou fora. É só olhar. O caso do Inter é perfeito para olhar, tá? Listou fora, não resolveu nada. Depois de meses, estrangeiro começou a olhar. Lógico que o JBS é maior, é diferente o case, né? Mas é uma coisa que não é tão rápido para reprecificar, né? Tipo assim, vai listar vai listar fora no exterior, vai entrar no S&P, no dia seguinte ajusta. Não é assim, né? Demora tudo. Eu nem acredito que vai, Massa. Eu sou Você acha que mais não? cético que eu. Não, acho que isso não existe. É lenda urbana. Assim, é minha opinião, né? Tem aquela coisa, os pares negociam, nem sei quanto, 8 vezes, a JBS é 5, então eu tenho que ajustar para esses pares. A empresa brasileira ainda, né? Até os controladores ficaram até com mais força nela agora. É uma empresa brasileira, com alguns escândalos, né, por parte dos controladores, isso não muda. O que tem de benefício mesmo com essa listagem fora é que eles conseguem emitir dívida um pouco mais barato. O spread cai um pouco. Mas assim, de reprecificar, de alcançar múltiplo, eu sinceramente acho que não. Posso estar errado, né? Assim, obviamente a listagem fora é positiva, né, como um fato, mas essa coisa que eles... tem sell-side falando, Massa, que tem 40%, 50% de upside, né? Só por ajuste múltiplo. Isso eu acho que é viagem. Isso eu acho que demora, né? É tipo o cara comparar Localiza com Movida, né? E falar, se a Movida for no múltiplo da... vou falar aqui, de uma empresa que eu tenho, falar que a Profarma vai chegar no múltiplo da Raia, tá? Eu, particularmente, nunca vi isso na bolsa, né? De uma empresa buscar o múltiplo da outra. É aquilo, acho que busca ela tem um ajuste lá fora, se ela listar lá fora, né? Você vai ter uma melhora, mas eu não acredito que busca todo esse upside aí que o mercado espera, tá? Mais perguntas, pessoal? Perguntaram se dá para colocar o SPX no terminal. Sim, dá sim, tá bem legal o terminal, galera. E assim, esse terminal aqui a gente está usando tem alguns meses, né? Que a gente aqui é beta testers. E tá bem legal, tá? Eu fico com ele o dia inteiro aberto. Inclusive, eu vejo se amanhã eu faço um vídeo aí explicando como configurar e depois eu subo ele na plataforma para vocês, tá? Boa, perfeito. Mas tem mais pergunta? Perguntaram da saída de Gringo. Gringo fez uma venda no à vista, mas assim, tem que olhar se vai ser tendência, tá? Se não for tendência, não muda muita coisa, né? Vendeu um bi meio, aí amanhã compra um bi, entendeu? Não muda muita coisa. Agora, a Gringo começar a vender, aí é um ponto de atenção, né? Para olhar. Acho que Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Acho que acabou também. Lembrando aí de vocês virem operar com o TC, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode chamar eu, Marx, na plataforma. A gente está ali o dia inteiro olhando o TC. O time aqui cuida tudo, transferência de custódia. A gente tem um time muito bom aqui, o pessoal tem 10, 15 anos de experiência com bolsa, tá, pessoal? Então o time tá muito redondinho, não é à toa que eu e o Marx aqui a gente usa a corretora do TC, todos os contribuidores usam, tá? Tá bem redonda a corretora, tá? Então, prestigiem o TC, tá? A gente, que nem o Buca falou, a gente tá com um projeto muito legal, a gente vai subir muitas novidades no TC. Pô, você vê a carteira do Fernando em real time, é uma coisa que ninguém tem no mundo, né? Vê a minha também, é uma coisa aí que você acaba ali entendendo como funciona, você consegue tirar dúvidas. A gente mudou aí de patamar com essas features que a gente lançou. E a carteira mesmo, né, Massa? Não Exato. É a gente que vai lá e edita. A coisa mais fácil que o pessoal faz, né, galera, é de ficar falando só do papel que deu certo, né? Poucas pessoas aí, tipo eu, né, que toda vez o pessoal me pergunta de Braskem, eu solto meu racional porque eu tô comprado, é uma posição relativamente grande para o meu PL e tô ali, entendeu? Agora a coisa mais fácil é falar só dos papéis que deram certo.
Perfeito. E o que está ali, de fato, é o que está na corretora, gente. Então, vocês estando no TC, listados, ou com PES, vocês conseguem ver isso em tempo real. Ah, o Fernando falou que tem PRIO, que é a convicção dele. Aí você vai lá e vê minha carteira, se tem PRIO ou não tem. Aí vai estar ali se a gente tem ou não tem, né? Isso é a maior prova real do que a gente fala. E, Massa, antes de a gente terminar, o Bolseta de Valores perguntou sobre PETs, só para terminar aqui rapidinho. E Que você acha? Como ficaria PETs, né, após a fusão? Eu tinha a mesma visão de JBS, né, que era um evento de boato-fato e assim, é que cria essas narrativas, né, vai ter a fusão tal, aí tem a sinergia, igual quando teve Arezzo e Soma. Cara, a Cellside Pior falou, que eu pensei em vender no dia que teve a aprovação, ainda Também, que eu vi subir no 6,7, mas eu falei, cara, não vou ficar quietinho aqui, que o Itaú já tava me tirando o juízo, cara. Eu falei, vou ficar quieto. Chegou a subir 5 e virou, né? Exato. E hoje caiu quase 4. JBS foi igual, saiu a listagem, subiu 1,5, plaf, foi embora. E, assim, ou porque o mercado adianta o evento, né? Ou porque o evento é uma merda e não faz preço. E, assim, a PETS, ela não tá indo bem. Você pode ver, é uma das poucas domésticas que não andou. Porque a empresa não está indo bem faz um tempo. Ela cresce top line porque ela aumenta lojas, né? Mas se você ver a eficiência dela, não está melhorando. Mas assim, por A e B, você estudou que a Pets fica mais eficiente porque está juntando com a Cobase, você tem essa convicção, beleza, você compra. Mas, por exemplo, o mercado sempre vem com essas narrativas, Investment Bank principalmente, né? Quando teve a soma de Arezzo com a soma de Soma com Arezzo, né? Grupo Soma, eu me enrolei aqui. Grupo Soma com Arezzo. Cara, eu li, eu juro por Deus, que falavam que era sinergia, que ia vender essa parte da Arezzo na loja da Farm. Isso era sinergia operacional. E estavam mapeando isso dentro de 2 bilhões, sei lá, de sinergia. Não é tão óbvio assim, né? Então tem que estudar. Se você achar que tem sinergia operacional, de redução de headcount, margem vai subir porque, sei lá, o online da Pets complementa o físico da Cobase, faz sentido, mas, na minha opinião, vai continuar com resultado ruim, isso não vai mudar. Eu concordo. Eu acho que tem coisa mais simples na bolsa, o mercado inteiro andou, tá? Eu acho que um ponto de atenção que vale aí, pessoal, é que assim, quando o mercado inteiro anda e um papel não anda, quando realiza, vocês sabem o que acontece, né? Então, a hora que vem basket de venda na bolsa, pega tudo, né? E se o papel não andou, ele cai junto, né? E assim, que nem o Marcos bem colocou, geralmente quando sai uma fusão, a empresa anunciar, vai ter sinergia de X, né? Aí no dia faz preço, mas de fato, o mercado nunca paga aquilo, né? Ele espera de fato concretizar para ver se teve essa sinergia para daí comprar tese, entendeu? Senão às vezes vocês compram esperando que vai reprecificar rápido e não vai, tá? Perfeito. Acho que é isso, então. Obrigado, Pessoal, Marcos. Obrigado, Massa. Estamos no TC praticamente 24 horas, quando precisar. Quase, Valeu. né? Umas 20, vai. A gente acaba dormindo em algum momento. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela participação de todos na live. E lembrando para quem está no TC que a gente está lá aí no Master, no PES agora, né? O dia todo ali comentando de mercado, comentando notícias, que é um mercado aí bem dinâmico, né? Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu.